No começo era o som. O som nasce, cresce, se propaga na natureza do mundo, na natureza das coisas. Tudo é som, tudo é silêncio e contemplação. Tudo nasce, morre e se regenera. Tudo surge da vontade divina. No começo era o som. O som era Deus. Esses são os primeiros textos da HQ Coltrane, de Paolo Parisi, que é uma biografia do lendário jazzista John Coltrane. E com base nesses textos, podemos esperar que o quadrinho vai falar sobre música, certo? Não. Assim, não é que toda biografia que existe aí no mundo de um famoso musicista seja 100% focada na música. Mas a música é sempre um fator primordial na vida dele. A música muda a vida dele. Aqui em Coltrane, isso não acontece. A música está lá, mas ela não é um fator determinante em nada. Aqui está a vida pessoal do Coltrane. E aqui está a música do Coltrane. Pode ser que elas se cruzem, vão se tocar e vai ser gerar uma coisa importante. Mas em 100% da história, nós vamos estar focados nessa parte aqui, em Joe Coltrane e a sua vida pessoal, e como ela afeta a sua música. Nós testemunhamos diversos momentos da vida do Coltrane de uma maneira alternada. Numa hora estamos em certo ano, em poucas páginas depois nós estamos 7 anos no futuro, e em outros estamos no começo de tudo. Essa é a estrutura da história. Em um momento estamos acostumados com o Coltrane de tal época, e depois encontramos um Coltrane diferente, não sabemos o porquê, e só depois haverá outra passagem explicando do porquê ele está assim ou porquê isso aconteceu. E nenhuma delas não é porque a música se envolveu, se intrometeu na sua vida pessoal. Não. Ele fez tal coisa porque era a personalidade dele. O momento favoreceu isso. A música não tem nada a ver. O Coltrane não é lá o cara mais fácil de se gostar. Não que ele haja como um anti-herói ou coisa do tipo. Não. É que ele é um cara bem comum. Você vai bater o olho nele e nada vai te chamar muita atenção. Sim, ele é um gênio do jazz, mas ele continua sendo um cara quieto, inseguro e normal. Ele não é excêntrico nem nada. E nessa questão de ser comum demais, que torna a contextualização da época ser mais incisiva, pois esse quadrinho lida muito com a sociedade e os acontecimentos de tal época para expandir o assunto. O Coltrane viveu na época de Jim Crow, tempos onde existia uma parte específica determinada para as pessoas de cor, onde os banhos eram separados de acordo com a cor da pessoa. Uma coisa que é costume de eu falar aqui, que é quando obras atuais de agora, que vão falar sobre momentos passados, de uma época antiga, é que o autor coloca essas cenas, tais acontecimentos, como de preconceito, de exemplos da lei de Jim Crow, puxando um olhar para a atualidade. Tipo, olhe, os problemas que tem hoje já existiam naquela época. Veja como as coisas ainda não mudaram realmente. De fato, não existe mais lei Jim Crow, mas ainda ficou muitas marcas. Como numa cena que acontece durante uma apresentação do Coltrane, e essa cena se passa do lado de fora do show, que é uma cena mostrando uma multidão que rodeia um cara negro que foi espancado por um policial. É uma cena que não tem valor para a história principal, mas como eu falei, favorece a contextualização e a comparação entre épocas. E o Coltrane está lá, sofrendo disso também, e não podendo fazer nada, porque ele não pode fazer nada. Ele até chega a assistir um dos discursos do Malcolm X e ele disse que gostou. O Coltrane não tinha a postura de um líder, de subir num palco e fazer um discurso, mas não significa que ele não era um artista político. Num rápido segmento da história, ela relata que o Coltrane ele compôs a música Alabama em tributo às 4 vítimas do atentado à bomba
numa igreja batista lá no Alabama, que foi orquestrado pela Ku Klux Klan, que resultou na morte de 4 crianças. A mais velha só tinha 14 anos. E o Coltrane fez essa música se baseando no discurso do Martin Luther King sobre essa tragédia. Caso tenha interesse em saber mais sobre, procurem assistir o documentário Four Little Girls, do Spike Lee. No final, é um quadrinho que exige muito que você tenha um conhecimento sobre a vida do Coltrane. Não que seja obrigatório, porque, vendo no meu caso, eu também não sei muito sobre a vida dele. E eu consegui ler o quadrinho numa boa. Mas a impressão que fica é que é muito melhor e muito mais completa a experiência de quem já era fã dele. E não digo isso só na questão de vocês saberem o contexto em que a história está se passando, mas também para não se perderem facilmente no pêndulo entre as linhas do tempo que esse quadrinho tem, que às vezes fica meio confuso demais. Mas vou te falar, é muito refrescante acompanhar um personagem que parece muito uma pessoa normal.